eu quero determinar a raiz quadrada de 85, sabendo que essa raiz não é real, não é um valor exato dentro dos números reais. Ok. Usando este formato, sabendo que raiz de 85 é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Esse formato eu preciso enxergar que ele veio através do Teorema de Pitágoras. Ou seja, lembrando, o Teorema de Pitágoras é dado por a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok, então se eu isolar esse a, eu encontro a fórmula. A raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho a construção da raiz de 85 sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Fazendo enunciado gráfico, e os outros dois valores que estão elevados ao quadrado, ou seja, 6 e 7, são os catetos do triângulo retângulo. Então, nesse caso, vou colocar 6 e 7. Então, construção. Vou partir do ângulo de 90, fazendo uma reta perpendicular. Uma reta qualquer. Marco um ponto qualquer nessa reta, que vai ser o vértice do meu ângulo de 90 graus. Com compasso, lembrando que ele é construtível, vou traçar uma reta perpendicular. Abertura qualquer do compasso não muito grande. Ponta seca no vértice e marca de um lado e do outro, com a mesma abertura. E traça a mediatriz. Então, bom, então aqui eu já tenho o ângulo de 90, que era o que eu queria. Utilizando a escala da régua em centímetros, vou pegar então agora as medidas de 6 e 7 para transportar na minha construção. Ponta seca no vértice, transporta. Então aqui eu tenho 6 centímetros. Ponta seca no vértice, transporta na outra reta perpendicular. Então, aqui eu tenho 7 centímetros. A medida, então, que eu tô procurando, de raiz de 85, é o segmento que liga os dois catetos, formando a hipotenusa do triângulo. Bom, esse outro exemplo, encontrar a raiz de 80 através da raiz quadrada de 12 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Então, a diferença aqui agora é que eu tenho uma subtração de dois quadrados, a diferença de dois quadrados. Utilizando o Teorema de Pitágoras da mesma forma, tá? Porém, agora eu preciso encontrar a subtração e não a soma. Como que eu faço isso? Um dos catetos eu vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar dessa forma. Tirando a raiz quadrada do cateto C. Agora, o valor que eu estou procurando é um cateto, ou seja, pode ser essa medida, a raiz de 80, que é o que eu estou procurando. E as outras duas medidas eu já tenho 12, é a hipotenusa, e 8, o outro cateto. Ok, a construção é bem parecida, começando pela reta perpendicular. Agora eu vou transportar os valores. O primeiro cateto, que é o valor que eu tenho, 8.
segundo valor, 12, na hipotenusa. Cuidado, não coloque ele no outro cateto. Transporta a medida 12. Toma cuidado, a medida que nós estávamos procurando é deste cateto. Raiz de 80. A construção agora é da mesma raiz de 80, porém agora usando o formato da raiz quadrada de um produto de dois valores. Esse formato é chamado de média geométrica. Construção da média geométrica. Como já vimos, a média geométrica ela pode ter dois métodos de resolução. Vamos lá, começando a construção. Reta qualquer. Vou transportar nessa reta dois valores, 8 e 10 centímetros. Oito centímetros. Vou determinar esse ponto como ponto A e esse ponto de ponto H. Em seguida, com medida 10 centímetros, transporto para a reta. E vou dar o nome de ponto B. Bom, primeira coisa a se fazer é traçar uma perpendicular no ponto H. Próxima etapa, mediatriz de AB. Abre maior do que a metade, ponta seca em um dos pontos, traça um arco de um lado e do outro. Com a mesma abertura no outro ponto, cruza de um lado e do outro. Pelo meu desenho, vocês não conseguem verificar a medida que está do outro lado. O que eu vou fazer? Outra maneira de fazer a mediatriz é traçando outro xizinho ou outro ponto do mesmo lado, com abertura um pouco maior do que a metade. Então, abrindo um pouco mais, ponta seca no ponto B, traça um novo arco para esse lado. Com a mesma abertura no outro ponto, cruza e liga os dois, prolongando até a sua reta. Esse ponto é o ponto M. Por fim, quero traçar a semicircunferência de A até B, ou seja, ponta seca no ponto M, abertura até o ponto A e traça a semicircunferência. O valor que estamos procurando é este segmento, que liga o ponto H da reta perpendicular até o cruzamento com a semicircunferência. Ponto C. Raiz de 80.